Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, o podcast aqui da Convergent, que tem o objetivo de levar tudo com relação à tecnologia. Hoje a gente vai trocar uma ideia, continuar ainda na nossa thread de conteúdos sobre inteligência artificial, e hoje a gente vai falar de um dos braços, uma das pontas que talvez seja responsável por a gente estar hoje mexendo com inteligência artificial em casa, no nosso celular. E eu estou falando aqui dos data centers. Mas você sabia que também os data centers começam a utilizar inteligência artificial internamente para melhorar seus processos, sua infraestrutura e cada vez mais otimizar o seu negócio? Mas para falar um pouco mais a respeito disso, eu trouxe aqui um cara muito gente fina, Mr. Agostinho Vilela. Fala aí, Agostinho, tudo certinho contigo? Tudo ótimo, Eric. Obrigado por me receber aqui. É um privilégio aí. Valeu, obrigado. Deixa eu primeiro fazer uma apresentação a seu respeito aqui. O Agostinho, ele é VP de tecnologia na Scala. Eu vou simplesmente falar um pouco da Scala aqui, mas depois, claro, você fique à vontade para falar a respeito. Claro. A Scala é um data center, é uma plataforma latino-americana de data centers sustentáveis, líder no mercado de hyperscale, sediada no Brasil e fundada pela Digital Bridge. Foi desenvolvida para atender e superar as crescentes demandas por acesso digital na América Latina. Só que eu acabei de pegar do site de vocês, mas eu queria que você, como VP de tecnologia, me explique um pouco melhor a respeito. Eu acho que essa definição tá correta. Deixa eu só expandir ela um pouco mais. Primeiro que a gente é líder em pelo menos 3 aspectos. Primeiro é líder em market share, né? Se a gente considerar pela métrica do que está construído mais o que está bucado, né? O que está encomendado. Segundo, a gente é líder no quesito de eficiência energética, tá? Nós temos a melhor POE, que é a métrica mais importante de eficiência energética, né, nesse ramo, né? Power Utilization Effectiveness, né? Que é o overhead que você tem entre que você fornece energia para os computadores e que você tem que gastar mais para refrigerar, etc. Então, na parte de POE de design, nós somos líderes na região e também nós somos líderes no quesito de sustentabilidade, tá? Já que desde o dia zero da Scala, tá? A gente é uma empresa, tá? Com neutralidade de carbono, tá? Isso aí. Então, ela by design já nasceu, tá, com uma proposta sustentável, tá? Neutralidade de carbono e também tendo um design, tá, que busca ter eficiência energética, tá? Então, acho que é importante pontuar esses 3 aspectos de liderança. Na verdade, existem até mais, mas acho que esses 3 só para salientar. E outra coisa interessante é que, sim, ela nasceu originalmente para atender a demanda da América Latina, só que cada vez mais, e isso acho que não é segredo, o nosso CEO tem falado muito sobre isso, e eu acho que isso, inclusive, é uma pauta até maior que a Scala, acho que isso é uma pauta, sinceramente, ou deveria ser do nosso país. A nossa ideia é que a gente possa também aspirar ser um exportador de serviços de computação, ou seja, não olhar só o que a América Latina demanda de serviços de nuvem, que já é considerável, mas também poder oferecer serviços de computação para outros países, outras geografias. Por quê? Porque a América Latina, em particular o Brasil, está numa posição privilegiada em função da abundância de energia, principalmente de energia renovável, tá? No momento em que sabe-se que há uma demanda frenética para energia, por conta principalmente de inteligência artificial, e nos mercados desenvolvidos falta essa disponibilidade de energia, tá? Então, há uma corrida atrás de lugares onde há disponibilidade de energia, principalmente de energia renovável, e está aqui a América Latina, principalmente o Brasil, com um destino interessante, tá? Então, pensar a escala além, na verdade, o Brasil além de um fornecedor de uma plataforma para as demandas da localidade, da região, mas também poder exportar, ou seja, receber demandas de outras geografias. Eu acho que isso aí seria fantástico, não só para a escala, mas para o nosso país também. Aliás, eu vejo meu irmão já passou na frente ali de vocês aqui em São Paulo. Barueri, se eu estiver enganado. Sim. Lá você vê a gente lá pelo Rodanel, né? Ele falou que assim, é um negócio absurdo. A quantidade de prédios ali, a área que a escala... É muito legal ver esse crescimento. Aquilo ali é o maior campus de data centers da América Latina e um dos maiores do Hemisfério Sul. Em breve será o maior do Hemisfério Sul e em breve será também um dos top 10 do mundo, tá? Nossa. A continuar, tá, o nosso crescimento, tá? É uma empresa 100% brasileira? Ela é uma empresa brasileira, tá, de capital estrangeiro. Tá? É a Digital Bridge, por acaso? O principal investidor não é o único, mas o principal investidor é o Digital Bridge. E vale a pena citar que um outro importante investidor nosso é o Banco Mundial, através do IFC, né? International Finance Corporation. Tá? O que é bacana, porque dá um cunho, digamos, internacional, claro. E porque o IFC tem uma governança muito, muito forte,
principalmente na parte de ESG, tá? O que nos obriga a ter uma barra de ESG acima de uma barra já alta do mercado o mercado de data center tem uma barra de ESG acima da média, tá? Ele é sabido, ele é conhecido por isso. E o IFC joga essa barra mais em cima ainda, tá? Então a gente tem muito orgulho de atender as exigências do IFC, entendeu? Eu estava conversando com a Mariana ali atrás no backstage antes de começar a conversa e ela falou que existe uma responsabilidade grande em algumas ações, inclusive, que vocês fazem com relação a... Porque existe um consumo, querendo ou não, de eletricidade bastante grande, né? E principalmente de ar-condicionado, como é que a gente faz, como é que vocês renovam a água, muitas vezes utilizada pelo próprio ar-condicionado. Então ela está falando umas coisas muito, muito legais. Que talvez, em algum momento, caiam aqui na nossa conversa de como talvez a inteligência artificial está ajudando nisso. Sobre um gancho que você falou aqui importante, inteligência artificial não é só consumo de eletricidade. Dependendo da geografia, também implica em consumo de água, principalmente para se refrigerar o data center. Então, mais um quesito que a Scala tem muito orgulho, tá? Todos os nossos data centers novos têm WE igual a 0, ou seja, não consome água para refrigeração. Tá? A gente faz refrigeração basicamente por expansão indireta sem usar água. Tá? Então é importante que se diga. Tá? E isso, infelizmente, é uma mazela que acontece com alguns dos nossos concorrentes e acontece muito fora do Brasil. Fora do Brasil você ouve muita história. Inclusive, esse é considerado talvez o maior problema da inteligência artificial. Não é conseguir energia, é conseguir suprir a necessidade de água, principalmente para data centers que não foram projetados para trabalhar sem água. Tá? Então, tem algum serviço que eu devo estar acessando no meu celular aqui, que estão vindo da data center, que eu posso confiar que está vindo tudo no data center green, se verde. For nosso, com certeza, tá? mas no exterior, ele eventualmente pode estar pressionando, mais um motivo para eles virem para cá. Um motivo para a gente ser um exportador de serviços de computação. Muito bom. Bom, vamos lá. A gente vê na própria introdução, né? Eu falei sobre o fato de todo mundo hoje ter acesso à inteligência artificial, hoje está à distância de um celular, de um clique aqui, ficou claro para todo mundo e está no hype, na verdade, né? Por causa do novembro 22, né? Exato. A inteligência artificial é um negócio antigo, né? Negócio da década de 50, Exato. Né? Mas o ponto de virada desse tema foi novembro 22. Marquem essa data, na verdade. Todo mundo já tem ela marcada, que é quando o ChatGPT foi apresentado para o mundo, né? Aí fez assim. Né? Exato, né? Exponencial. E aí, hoje todo mundo está utilizando em casa para fazer coisas, todo mundo ficando embasbacado sobre que tipos de resultado que aquilo nos dá e tudo mais. Beleza, isso já deu para entender. Agora, eu já venho conversando com muitos profissionais aqui a respeito de como é que a inteligência artificial está sendo utilizada dentro de cada um das suas devidas empresas, e eu fico bobo de saber o quanto está sendo interessante e inteligente por parte das empresas de utilizar isso. Agora, como que o data center, em linhas gerais, consegue ou está utilizando? Não do ponto de vista, obviamente, de ser uma das pontas que faz com que eu hoje utilize, mas dentro do seu negócio. Como é que isso está acontecendo? Se a gente for ver a difusão de inteligência artificial como ferramenta de data center, eu diria que ela tem talvez umas 3 ondas ou mais. A primeira onda, que era, digamos assim, o mato alto, o fácil, eram, por exemplo, os analíticos para os serviços de vigilância, tá? Você fazer reconhecimento facial. Reconhecimento facial, na verdade, é um processo de inteligência artificial, tá? Inclusive, foi um dos usos clássicos originais de inteligência artificial, foi esse. Tá? Então, analíticos para a parte de segurança, etc. Esse foi um. Tá? E depois começou a se olhar, mas não ainda é usado amplamente, deveria ser, mas não é. Tá? Inteligência artificial para você fazer ajuste automático de regular o sistema de ar-condicionado. Tá? Tem um paper seminal, foi publicado pelo Google, acho que há mais de 10 anos atrás, que provocou esse tema, tá? De como é que eu poderia fazer fine-tuning de sistemas de refrigeração, sistemas de água gelada, etc. Então, provocou essa possibilidade, mas ela ainda, eu acho que é subaproveitada. Então, mas esse foi, digamos, a primeira onda aí da arte do possível. Há agora uma segunda onda, e a Scala, eu digo isso com muito orgulho, é pioneira nessa área, não só no Brasil, mas no mundo. Nós somos uma das primeiras, se não a primeira empresa da data center a olhar isso, que é olhar o que a gente chama de design generativo, que é usar a inteligência artificial para gerar plantas, para gerar projetos de data center. Tá? Isso é um negócio bastante interessante. Tá? Essa é uma área que a gente tem investigado bastante, tá? Que é o que eu chamo de front office, ou seja, mais conectado à atividade fim da empresa. Tá? Além disso, a gente tem uso de inteligência artificial para coisas bacanas de back-office. Tá? Processo de procurement, processo de compras, processo de RFP, de qualquer negócio é complexo. Em business data center é praticamente complexo porque você compra muitas coisas muito caras e muito complexas e que envolvem uma quantidade enorme de tempo de engenharia para poder analisar propostas, para poder comparar banana com banana, ou seja, comparar 3, 4, 5 fornecedores de um mesmo item, itens de altíssima complexidade que valem milhões ou dezenas de milhões. Então, você tem que fazer isso com muita cuidado. Isso é um processo que demora
dias, talvez semanas de um corpo de engenheiros. Hoje a gente consegue fazer isso no inteligência artificial em 15 minutos, para você ter uma ideia. Tá? Então, são exemplos de ganhos que você consegue fazer. O outro tema que a gente está investigando é, por exemplo, a parte de controle de gestão de mudança, que é um negócio típico de qualquer business de infraestrutura, né? Quando eu vou dar manutenção a alguma coisa, eu tenho todo um protocolo de gestão de mudança. Olha, eu vou desligar esse negócio, tenho que avisar as partes impactadas, disparar as contingências, etc. É um processo extremamente consumidor de tempo. No data center você gera centenas de documentos de gestão de mudança por mês. Assim, literalmente, isso para um data center é um processo extremamente consumidor de tempo e é bacana você poder dispor de inteligência artificial para poder fazer isso automaticamente. Então, são alguns exemplos assim bastante interessantes. Outro exemplo é no processo de sistematização do processo de você testar um data center, né, comissionar ele antes de entregá-lo. Também, se você puder aplicar a inteligência artificial para isso, isso também tem um potencial revolucionário. Então, são algumas das áreas que a gente já tem coisas ou que a gente está investigando, né, que a gente vê assim enormes possibilidades. Uma outra, aí já é muito back-office, mas também muito interessante, é a análise de contratos. Como isso é um business que você está comprando coisas toda hora, hora você tem que analisar contratos sob a ótica de fornecedor, hora sob a ótica de cliente. Isso consome uma quantidade enorme de tempo de uma grande quantidade de pessoas dentro da empresa. Então, você poder também analisar contratos com celeridade e poder futuramente gerir contratos, fazer administração contratual também economiza um tempo. Então, são apenas alguns exemplos interessantes. Apenas alguns? Foi incrível, cara. Rapaz. A gente deve estar hoje com alguma coisa como, sem exagero, uns 10 projetos de inteligência artificial entre front office e back office correndo na empresa e alguns já em produção. Tá? Alguns desses aí que eu já citei já estão em produção. E onde é que eu vejo isso aí indo para o futuro, Eric? Só para fechar aqui o tema, é a parte de gêmeo digital. Esse diria que é o... Eu ia te perguntar disso. Esse é a fronteira, é o que é mais legal. E por que gêmeo digital requer inteligência artificial? Porque você, para modelar o gêmeo de qualquer coisa, por exemplo, de um sistema de UPS, um sistema de ar-condicionado, qualquer coisa, é complicado você fazer isso de uma forma puramente determinística. Tá? Então, por isso que normalmente é interessante você combinar uma parte determinística via regras com uma rede neural que ela consegue capturar coisas que são difíceis de modelar de forma determinística. Mas o legal do gêmeo digital é que você cada vez mais vai poder simular, tá? Você vai uma ação antes de fazer, principalmente quando você está falando de sistemas caros, complexos. Então não precisa ter aquele físico, você não precisa construir algo, você pode simular ele dentro de um... Você pode simular ele dentro de um digital, que serve para treinamento e serve também para você testar um procedimento de mudança antes de efetuá-lo, tá? Para ter certeza que não vai dar problema. E quanto melhor o regime digital, tá? Mais a certeza ele vai te dar do que você está fazendo a coisa certa. Tá? Então, seria análogo a pensar em simulador de voo. Né? No fundo, o simulador de voo é um gêmeo digital. Sim. Que a indústria aeronáutica já tem há dezenas de anos. Então, agora, imagina você ter isso, tá? Para todos os itens complexos de infraestrutura de data center, para que você possa, antes de fazer uma mudança de alta complexidade, de alta criticidade, que você está preocupado, tá? Porque se ela der errado, pode gerar indisponibilidade, que é uma coisa absolutamente imperdoável nesse meu business, tá? Você poder fazê-la num simulador, no gêmeo digital, para ter certeza que vai funcionar. Então, isso eu diria que é o estado da arte, que é o que o mercado está olhando. Já tem algumas coisas nesse sentido e a gente está, inclusive, já olhando isso também. Tá? Sensacional. Muitos exemplos legais, inclusive. Agora, quando a gente vai... eu queria pegar um gancho para você, de repente, falar um pouco mais a respeito disso. Porque, de novo, eu quero voltar ao fato de ver o crescimento da escala, né, pelo fato de tantos prédios ali na região de Barueri. De alguma forma, a inteligência artificial ajuda, você citou isso em alguns dos exemplos que você deu, eu queria que você se aprofundasse um pouco mais, no dimensionamento de um data center, no sentido, a gente já conversou a respeito no outro podcast, a respeito de como ele pode ajudar na construção civil de um data center. Tá? Que foi bem bacana o podcast, mas como é que ele consegue, de que forma ele consegue ajudar num dimensionamento para uma escalabilidade maior e mais verde dentro desse contexto que a gente está falando? Então, algumas coisas que você poderia explorar com o inteligência artificial, que é uma mistura de coisas que a gente já tem e coisas que a gente está olhando. Você pode, por exemplo, com inteligência artificial, fazer uma otimização combinatorial para, dado um terreno, eu saber qual é o data center ótimo que eu posso construir naquele terreno. Então, isso aqui é um exemplo, tá, de uso, tá, de coisas que a gente já tem bastante avanço. Outra coisa, que aí é uma coisa que a gente vai começar a olhar agora, mas que vai ser importante, que remete a esse caso que eu falei do Google lá de 10 anos atrás, é você fazer a otimização que a gente chama de set point. Você garantir que o teu sistema está calibrado, tá, para que ele possa operar
em condições ótimas, porque você nem sempre está com o sistema em condições ótimas por N motivos. Por exemplo, porque você projetou ele assumindo uma certa carga e data center você não ocupa ele instantaneamente, você vai ocupando ele paulatinamente ao longo do tempo, você vai recebendo hacks do cliente. Então, eventualmente, as calibragens que você fez fazem sentido quando a gente tiver a plena carga, mas não necessariamente nessas etapas intermediárias. Se você conseguir fazer esse fine-tuning, tá, é bacana, você fazer inteligência artificial para o que a gente chama de set point. Uma outra coisa que contribui de forma indireta para a sustentabilidade, mas é importante, é você, e também contribui para a disponibilidade, é você usar a inteligência artificial para manutenção preditiva. Tá? Para você saber quando as coisas vão quebrar antes que elas o quebrem. Tá? E se você quiser sofisticar mais ainda, é você fazer uma manutenção preditiva holística, que é você combinar várias coisas que você precisa consertar e tentar jogar elas na mesma janela para evitar várias janelas de manutenção. Então você começa a fazer coisas bem sofisticadas nesse sentido. Tá? Isso de alguma forma tem ajudado na construção, sem dúvida, mas eu queria que você fizesse um paralelo entre como era no passado a vida de um data center e como era hoje, como é hoje, com a aplicação de inteligência artificial nesse monte de coisa que você acabou de citar, que para mim é praticamente toda uma estrutura, nasce de tudo isso que você citou. Como é que era esse paralelo entre antes e depois? Você consegue projetar, cada vez mais rápido e fazer um projeto de melhor qualidade, porém cada vez mais rápido. Então você consegue comprimir o tempo de projeto. Né? Te dar um exemplo aqui. Eu falei o exemplo da otimização combinatorial, né? De design para um dado terreno. Um outro exemplo bacana é você poder gerar diagramas, por exemplo, diagramas trifilares na parte elétrica, via inteligência artificial. Tá? Trabalho também de horas de engenharia, você poder literalmente chegar e mandar a especificação. Quer que você gere um diagrama assim, assim, assado, pum, diagrama, pum, é feito na hora. Outro exemplo dado um diagrama, levanta para mim quais são os materiais que tem nesse diagrama. Tá? Uma lista de materiais. Você precisaria parar um engenheiro para chegar e revisar. Você conseguir puxar a lista de materiais. Então, tudo isso contribui para comprimir o tempo de projeto, o que significa deixa você mais tempo para construir, para você poder construir com menos pressão. Ou então para você poder, fim a fim, construir mais rápido. Né? A regra de Dedon de data center se demora de 12 a 18 meses para construir um data center. Só que o mercado está com tanta fome, está tão ávido para o data center, que cada vez mais empresas líderes como as caras estão sendo provocadas para construir em menos de 12 meses. A gente conseguiu entregar um data center recentemente em 11 meses. Foi meio que um recorde. 11 meses? É um data center de enorme porte. Foi um recorde Brasil se bobear até mundial. Tá? Mas isso hoje ainda é feito com uma certa dificuldade. Tá? E a ideia é que você, com a inteligência artificial, consiga fazer isso de forma mais fácil, porque você vai aliviando vários estágios do processo, desde a parte de design até essa parte de comissionamento que eu comentei, que é essa parte de testes estruturados. Sempre usando a inteligência artificial como aliado para poder gerar documentos, fazer testes com visão computacional, etc. Ou seja, intervir em vários pontos da cadeia. A construção de data center está absolutamente ligada à demanda, né? Imagino que o planejamento dos próximos prédios que vocês têm está totalmente conectado a uma demanda de mercado. Por quê? Imagino que um data center ele vai sendo ocupado aos poucos, os andares, por racks, algo do tipo. Aí é uma pergunta talvez que seja meio leiga, mas eu queria que você me ajudasse. Ele vai sendo ocupado aos poucos, ou seja, você vai construindo prédios e você vai colocando os data centers, escalando o data center conforme uma demanda de mercado, ou aqueles prédios que você já está construindo já tem uma demanda latente, construir, já está funcionando e vamos já está disponível para o cliente. A lógica ditaria que num business intensivo de capital como esse, você só trabalhasse com um modelo que a gente chama de BTO, né? Build to Order, ou seja, só contra uma demanda. Tá? Acontece, se você fizer no modelo BTO, você não vai conseguir entregar as coisas na velocidade que o mercado pede. Imagina que um cliente chega e diz, olha, eu quero um data center, digamos, de 15 mega, 20 megawatts de TI, né? A gente mede a capacidade do data center em termos da quantidade de energia que você entrega para os computadores. Né? Ao contrário do que o leigo imaginaria, data center, você até pode falar em termos de quantidade de racks, metros quadrados, mas essas são unidades, digamos, KPIs secundários. O KPI mais importante é a quantidade de energia que você entrega para os computadores. Então, imagina um cliente que pede data center de 10, 15, 20 megawatts de TI, e você chega e diz para ele, obrigado, assim que eu tiver a encomenda firme de você, eu vou aí comprar o terreno, eu vou aí correr atrás dos projetos, correr atrás do alvará, ou seja, fazer esse negócio cadeia. Né? Cara, você vai construir esse cara em 4 anos, assim, com muita boa vontade. Então, você tem que, preemptivamente, fazer uma série de coisas. Você tem que começar, e esse é uma parte integral do playbook da escala. A escala tem a escala, a posição que ela tem em pouquíssimo tempo, a escala tem só 4 anos.
Imagina, são um business que já tinha Caramba. concorrentes nossos aí há mais de uma década. Tá? Como é que a gente conseguiu passar esses caras, passar os incumbentes? Porque a gente seguiu um playbook que é data centers dedicados para clientes. Os data centers até então eram normalmente multi-tenant, mais de um cliente. Data centers, a princípio, voltados para hyperscalers. Então a gente criou um build, um design para hyperscalers de barras mais altas possíveis. Data centers verticalizados, também é outra coisa que a gente inovou. Alta verticalização, não baixa verticalização. Outra coisa Data centers antigos era muito mais era térreo. baixinho. Mesmo lá no exterior, boa parte são térreos, né? Exceto em lugares que são densamente povoados. Outra coisa que a gente inovou muito no nosso playbook foi ter a nossa própria engenharia. Tá? Nós somos uma empresa altamente verticalizada. A gente tem mais engenheiros que todos os nossos concorrentes juntos, para você ter uma ideia. Todo mundo no mercado terceiriza. A gente terceiriza relativamente pouco comparado com concorrente. Isso permite a gente projetar, reprojetar, ajustar muito mais rápido. A gente controla muito mais o nosso tempo de projeto e o nosso nível de inovação em projeto. Tá? E, por último, o fato que a gente preempta as coisas. Né? Ou seja, a gente faz uma série de coisas, a gente sabe mais ou menos, tá, onde é que estão as demandas, onde é que as apostas têm baixo risco e a gente vai e se movimenta. Tá? Então, a gente consegue, com isso, ter o KPI mais importante desse mercado é o TTM, é o Time to Market. Tá? A gente consegue ter um time to market muito agressivo. Então, esse playbook é que nos permitiu chegar onde a gente chegou. Tá? 4 anos. 4 anos. 4 anos a gente virou líder de mercado. Entendo? Se a gente fosse seguir o modelo tradicional, digamos, sequencial, tá? A gente não teria conseguido isso. Né? Cara, eu tô bobo, não sabia que era tão pouco tempo que já jovem, chegou tão né? jovem com isso. Caramba, que incrível. Parabéns. Eu vou... Mérito do nosso achei CEO aí, incrível. que é um cara visionário aí. Tá? Caramba, e demais. obviamente do time da Scala como todo, ao qual faço parte aí, de conseguir executar aí. Nossa, demais. Agora, uma das coisas que a gente estava conversando isso em bastidores antes de começar, sobre essa demanda gigantesca aí é outra ponta, é a ponta do usuário com relação ponta à da demanda. Exato, da demanda de inteligência artificial. Em que ponto que essa demanda crescente por IAs, e eu estava vendo num site chamado There's an AI for That, que tem mais de 11 mil inteligências artificiais, seja para qualquer coisa, disponível para você baixar e seja lá o que for para ela fazer. Desde texto até, sei lá, música, dublagem, enfim. Isso de que forma tem impactado o data center em todos os níveis, em termos de consumo de energia? Eu queria que você explicasse um pouco como é que está essa demanda. A demanda por IA obviamente já se sente lá fora. Né? O IA que a gente usa hoje roda lá fora. Tá? Não roda ainda localmente, pelo menos não roda em escala relevante localmente. Tá? Mas ele, mais cedo ou mais tarde, vai chegar aqui. Eu diria que vai começar a chegar aqui em maior escala ano que vem e muito fortemente em 26. Mas ano que vem a gente vai começar já a ver pressão, demanda por isso. Tá? Fala-se em 5 anos o mundo inteiro receber de demanda de data center alguma coisa como 100 gigawatts. Tá? 100 gigawatts. 100 gigawatts grosso modo, é o dobro que o Brasil consome de energia, mais ou menos. Tá? Assim, a grossíssimo modo, para vocês terem uma ideia. Eu tenho até um dado, até para aproveitar isso daí, olha só. Que a demanda de energia dos data centers na região de São Paulo e Campinas deve triplicar até 2030, enquanto a capacidade de distribuição de energia local deve aumentar apenas 20%. Você tem um desafio. Só na Scala, a gente espera, dentro de alguns anos, no campus Tamboré, a gente está consumindo alguma coisa da ordem de 600 megawatts. Uau! 600 megawatts é um quinto do consumo da cidade de São Paulo. É bem impressionante. Que é justamente o que eu falei, né? Da ideia do campus ser o maior do hemisfério sul, etc. Sim. Mas voltando à demanda mundial de data centers, a gente está falando em 100 gigawatts, tá? Dos próximos 5 anos. Tá? O que significa que você está falando quase o dobro do que o Brasil consome de energia. Tá? Então, isso dá uma dimensão. 100 gigawatts, você tem uma ideia, Eric, a gente está falando em investimentos da ordem de 650 a $1 trilhão que vai se investir em data center em 5 anos. É uma indústria muito, muito intensiva de capital, tá? Justamente por conta dessa fome, dessa voracidade, tá? Que existe em torno de IA. Né? Então, hoje em IA, a pergunta é time to market. Você tem capacidade disponível, você tem capacidade disponível? Essa é a pergunta recorrente. Tá? Cara, agora, de alguma forma, você acredita que... Essa pergunta eu gosto de fazer para todo mundo quando eu falo a respeito de IA. Né? Qual é o nível de confiabilidade de quando a gente fala, principalmente quando a gente está aplicando IA num business tão importante quanto esse, um nível de confiabilidade da IA quando a gente fala da inserção dentro de
até de gestão, né? Você está falando muito sobre algumas coisas, pum, já tá lá, tá pronto, tá? Você pede alguma coisa no prompt e em alguns segundos aquilo está pronto. Claro que eu não estou falando de prompt, porque é o que eu uso aqui, mas imagino que para você deve ser outra coisa. Mas aquilo está pronto. Aquilo está pronto, rápido, segundo, 15 segundos está pronto. Né? Você citou algumas vezes. Qual é o nível de confiabilidade que a gente pode ter, levando-se em consideração a responsabilidade que muitas vezes está jogando dentro da IA? Essa é uma excelente pergunta. As pessoas têm que sempre entender que quando você está lidando com IA, você está lidando com sistemas, pelo menos em sua grande parte, não determinísticos. Né? Até, você pode fazer IA determinística, que justamente são as árvores de decisão, etc. Mas, geralmente, quando você pensa porque IA, na verdade, é um guarda-chuva de 1 zilhão de coisas. Tá? Mas, quando você pensa na parte de aprendizado de máquina, você está falando, basicamente, de um sistema probabilístico. Ou seja, exato. Tá? E by design, tá? Ele vai tentar te dar uma coisa com razoável grau de certeza, mas não é 100%. Tá? Então, como regra de Dedão, você tem que sempre tentar usar, se você está usando um sistema que não é determinístico, tá? Você tem que tentar sempre ter alguém curando ele. Por exemplo, uma forma trivial de curadoria é toda resposta ter um link de onde é que ela veio. Tá? Te dar um exemplo. O nosso sistema que esse sistema bacana que eu comentei aqui para a parte de procurement, tá? Em que ele analisa a proposta de 2 fornecedores e onde os fornecedores dizem que atendem um certo requisito. Não basta o sistema dizer que o cara atende requisito, não. Ele tem que me dizer em que documento do cara, em que parte do documento, né? Ele existe. Porque aí eu engenheiro, estou avaliando a resposta de A, eu posso a qualquer momento, por amostragem, olhar se de fato aquilo aí para em pé. Tá? E isso vale para ChatGPT. Tá? Então, eu hoje de manhã, por exemplo, eu estava fazendo uma análise de alguns projetos de lei sobre IA, está saindo muito projeto de lei sobre IA no momento, e eu estava comparando projetos de lei, tá? E eu estava vendo como as respostas estão vindo erradas. Então, o que eu fiz? Pedi para ele a fonte, porque com a fonte você consegue curar. Aí ele chegou no nível de qualidade que eu queria. Então, em sistemas de IA, é particularmente importante você sempre ter algum tipo de trabalho de curadoria. Que em alguns casos dá para ser feito pelo usuário final, por exemplo, se é um sistema para engenheiros, o engenheiro consegue exercer esse tipo de revisão, etc. E casos em que o usuário final não tem essa capacidade, é importante que quem cuide do sistema, retroalimente a informação do sistema, tá? Retroalimentar no sentido de dizer se ele está acertando ou errando, tá? Faça um trabalho de curadoria. Tá? Todo sistema de IA tem que ter uma curadoria. Ou pelo usuário final, que ele tem que ter o discernimento de dizer, pô, isso aqui está certo ou errado, e dar feedback, inclusive, para o sistema, ou se você não tiver a capacidade de fazê-lo, porque é uma pessoa mais leiga, que haja algum ente lá dentro. Em banco é muito comum. Banco, né, as IAs que atendem os usuários finais de aplicativo de banco, elas normalmente têm um corpo de curadoria dentro do banco que fica o tempo todo traqueando para ver se a resposta está no certo, tá? No sentido de sempre ir aumentando a confiabilidade. E vale citar que mesmo no caso de sistemas determinísticos, você também pode ter erro. Mas aí é um erro que é um erro algorítmico, tá? Porque o algoritmo é feito de forma errada, ou seja, é uma compreensão errada de qual é o processo, ou até uma compreensão certa que o cara implementou de forma errada. Tá? Então, o fato de ser determinístico também não é garantia 100% de que ele vai funcionar. Apenas os sistemas determinísticos, você tem melhor o que a gente chama de explicabilidade, você consegue saber melhor por que fez A ou B. Enquanto que quando você trabalha com aprendizagem de máquina, você tem um desafio de explicabilidade, em que, na verdade, você não sabe por que ele fez algo de certa forma. Exato. Tá? No final do dia, eu estava até tendo uma conversa com o Internei. Ele é um cara muito ligado, ele é um cara praticamente que começou blog no Brasil. Uma conversa muito bacana. E ele falava uma coisa muito específica. Primeiro, você quer começar com IA? Comece dentro de coisas que você tem domínio. Excelente resposta. Né? Porque você consegue ter o discernimento de dizer, cara, isso aqui tá errado. Isso aqui está me cheirando como errado. Tá estranho, assim. Exato. Não pergunte um negócio do qual você não estava patavina, porque putz, ele vai te dizer qualquer coisa, né? Exato. É que nem tem uma piada lá antiga do cara, ela estava conversando português de uma agência bancária dos Estados Unidos, uma senhora estava ouvindo, e ela perguntou, puxa, que língua exótica, é português, onde é que se fala? No Nepal. Como a mulher não sabia? Eu não tinha como avaliar. Exato, não tem como avaliar, exato, perfeito. Bom, para a gente caminhar para o final, eu queria te fazer uma pergunta sobre tendência. Né? Você citou algumas tendências lá no começo da nossa conversa. Se você quiser trazer elas aqui novamente, não tem problema. Mas o que você enxerga como tendência sobre inteligência artificial aplicada no data center? Eu acho que a gente tem que explorar cada vez mais multimodalidade, ou seja, não se limitar a texto. Né? A gente pensa muito em termos de texto. Então, multimodalidade, eu acho que ela vai ter um impacto cada vez maior. Exemplo que eu dei em projetos, né, é você conectar inteligência artificial
com a parte de design, desde a otimização combinatorial para test fit, até você poder gerar designs, fazer análise de clash, uma série de coisas importantes em projeto, e fazer atividades repetitivas de projeto com inteligência artificial. Tá? Isso aí descomprime muito o tempo de projeto. Usar a inteligência artificial para a parte de gestão de teste, combinando visão computacional para ver se o teste foi feito adequadamente, com o processo de gerar documentação. O processo de comissionamento do data center gera 3.500 documentos, para você ter uma ideia do que é. Então, você imagina todas essas atividades extremamente intensivas de labor. A parte de gestão de operação, que eu falei, né, que você produz muitos documentos para fazer controle de mudança. Gestão de operação também tem um tema da manutenção preditiva, tá, que você também está querendo fazer. Tem um tema de 7 pontos. Então, esses são exemplos de fronteiras muito, muito bacanas, tá, de IA. E insisto que quanto mais você puder explorar multimodalidade, ou seja, ir além de texto, mais benefício você vai ter. Um exemplo de multimodalidade que se falou muito no passado, mas acho que vai voltar a ter importância, é você, por exemplo, fazer a analítica de acústica, tá? Que você, pelo som das coisas, saber se elas vão quebrar, por exemplo. Tá? Dá um exemplo interessante. Tá? Como eu já tinha citado, eu acho que uma das coisas um pouco mais distantes, mas que só vai ganhar importância, acho que é a parte de gêmeo digital. E aí fala-se gêmeo digital, começar por um componente e você daqui a pouco fala, o Nirvana vai ser o que a gente chama de gêmeo digital massivo. É que você pegar um sistema inteiro. Ou seja, imagina que você tem um gêmeo digital não só de um sistema de UPS, né, a parte de no-break, ou de um ar-condicionado, imagina você conseguir criar um gêmeo digital do data center inteiro. Tá? A tendência é essa, tá? Você fazer de cada vez mais ampla, tá? Fazer essa modelagem. Aí fica muito interessante. Porque aí você faz uma análise de impacto assim, muito, muito mais ampla de uma ação sua. Né? Agostinho, isso aí foi uma aula, cara. Não sei, foi sensacional. Eu não sei nem como te agradecer. Ouvindo tanta coisa, me passou tanta coisa na cabeça que eu falo, é impressionante. E aí, quando eu te falei sobre aquela parábola, né, de como era antigamente, como é hoje, e como um data center novo, de 4 anos com uma escala, teve uma escalabilidade incrível. É claro que isso teve uma melhoria de performance, não tá só... É claro que é dinheiro que está envolvido, claro, mas que teve uma melhoria de performance e que vocês encontraram de como lidar com o mercado melhor, talvez, que outros. Então, primeiro eu quero parabenizar por isso. E segundo, muito obrigado por estar aqui, você deu uma aula sobre inteligência artificial aplicada em data centers, e que não é só em data centers. Você falou sobre várias aplicabilidades da inteligência artificial e aquilo, né? Vamos tentar usar a inteligência artificial para dentro de algo que você tem controle, daquilo que você conhece. Caso contrário, fica super difícil. Quero te agradecer por estar aqui novamente, cara. Super obrigado, Eric. Foi um enorme prazer, tá? Adoro Muito falar bom. sobre o tema aí. Muito bom. Outras vezes eu vou querer você aqui. Ótimo. Muito bom. É isso aí, gente. Mais uma vez, um conteúdo sobre inteligência artificial, eu acho que o Agostinho deu vários exemplos. Claro que o que ele falou teve uma conexão bastante grande com data centers, mas teve outros exemplos sobre a aplicabilidade de inteligência artificial que é do dia a dia. Eu acho que todos nós, a gente falou em algum momento sobre o cuidado que a gente precisa ter com inteligência, até porque não tente... Eu, por exemplo, sendo de marketing, vou querer construir uma turbina de foguete utilizando uma inteligência artificial. Isso não vai dar certo. Eu não tenho nenhum conhecimento daquilo. Então, se for para começar de alguma forma com IA, comece dentro daquilo que você tem interesse. Sugiro compartilhar esse conteúdo, que foi uma aula que ele deu aqui pra gente. E espero que vocês tenham gostado. Curtam e vamos nessa até o próximo bate-papo. Até mais.